Nós vamos ter o prazer de conhecermos Silvestre Falcão Santana. Eu gostaria de falar que conheci o Silvestre só como orientador, que foi orientador do TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, e elaborou esse livro junto com o Reginaldo Teixeira Coelho, mais reconhecido como Regis, porque a gente é assim, abordagem terapêutica sistêmica e corporal na dependência química. E aqui também o livro, em seguida, Intervenções Neuropsicossociais na Desconstrução da Identidade Adictiva. São contribuições para essa mesa, e essa contribuição específica do Silvestre mostra a aplicabilidade da constelação na educação e na saúde, mas voltada inclusive para a comunidade como uma prática. É diferente da abordagem que a Vânia vai apresentar. E no que Silvestre apresenta a organização da comunidade dele como uma comunidade sem fins lucrativos, uma comunidade filantrópica, que também é diferente da comunidade paternalista, assistencialista. E eu comentei com Silvestre que pode não ter lucro no sentido econômico-financeiro, mas tem um ganho social e político quando está voltado para essa comunidade, por estar a serviço da vida, como Bert Helling nos fala, nos inspira. E contempla também o conceito básico da Organização Mundial de Saúde no aspecto biopsicossocial e espiritual, que é diferente da percepção da espiritualidade para a religiosidade. Eu mesmo tenho conhecimento, e gostaria até de que Silvestre tivesse a oportunidade de falar sobre isso, que o contexto no Brasil das instituições sociais, muitas vezes prestando serviço à comunidade, ele mostra isso aqui na página 95, né, fazendo diferença entre, exatamente, página 95, onde você mostra a diferença da comunidade terapêutica versus as pseudo-comunidades terapêuticas que se apresentam e que oferecem essa prestação de serviço. Porque muitas dessas comunidades atendem particularmente classe média alta para cima e atendem muito mais, provavelmente, com todos os cuidados que se pode colocar em termos de uma complexidade do tratamento até psiquiátrico, mas o voltado para a comunidade, como nós vamos poder ouvir e ver aqui nesse momento da apresentação, tem essa percepção de ser uma abordagem da constelação familiar na sua prática, né, mostrando como que funciona essa parceria que é voltada para a comunidade, que a mantém. Inclusive, nós vamos colocar no YouTube para que todos possam também contribuir, né, com essa entidade que é filantrópica não visando lucro, mas tem um ganho social muito grande. E é um projeto com todas as bases científicas, onde o exercício profissional é reconhecido. Muito obrigada mais uma vez à Vânia e ao Silvestre por essa contribuição à UFBA no projeto que Suzana Braga de Souza, minha filha, está dando essa contribuição, estamos dando essa contribuição para os seus 75 anos, parabenizando a todos dessa universidade e que ela cresça atendendo à sociedade. Obrigada. Olá, uma alegria estar aqui com vocês nessa mesa redonda aqui da UFBA, né, cujo tema é a aplicabilidade da constelação sistêmica familiar na educação, na saúde, e eu vim aqui para colaborar um pouco, apresentar um pouco para vocês sobre a nossa instituição, que se chama Pequena Comunidade de Jesus, fica aqui na Serra Sede, em Vitória do Espírito Santo. É uma comunidade terapêutica que trabalha com a recuperação de 20 residentes, dependentes químicos, alcoólicos, e temos um vasto trabalho, né? Além de termos o primor de termos um método próprio, que é o dos 7 passos do processo terapêutico de recuperação, e os 20 princípios também de recuperação, nós aplicamos
na instituição PCJ é a técnica da constelação familiar. E aí eu gostaria de partilhar com muita alegria para vocês o que nós vivemos aqui, as nossas experiências, a minha percepção sobre a constelação, o quanto que ela ajuda, colabora na recuperação do dependente químico. Né? A visão sistêmica, né, a nível de constelação do ADICT é uma visão que vai muito além das visões que nós já temos a nível científico, a nível neuropsicobiológico. Né? Então, por isso que a constelação ela vem com esse acrescentando, né, para todos nós. Né? Foi a partir do ano de 2000 que eu conheci, através do Bert Helling, em seus cursos, a constelação sistêmica familiar. Fiz o curso também, e desde o ano 2000 eu já apliquei e venho aplicando a cada dia mais no CTDQ-PCJ, fazendo as minhas experiências sistêmicas com esses dependentes químicos. Né? E quando se fala em constelação familiar, se fala em energia. Né? E a gente sabe que energia em grego significa ação, movimento. E uma comunidade terapêutica é um campo de energia muito forte. Né? Energia essas que tem muitas energias tóxicas, no qual nós trabalhamos através do nosso método, mas além das energias tóxicas que esses dependentes químicos trazem para serem tratadas, né, existe também uma energia invisível, uma energia que vai além dela, e que são energias com todo um quê de emaranhados. E quando nós atingimos, além da energia tóxica a nível físico, biológico, de caráter, psicológico, social do dependente químico, quando nós entramos nesse universo, nessa dimensão mais sistêmica dele, nós conseguimos grandes benefícios no seu processo de recuperação. Né? Então, devido a essa energia sistêmica, vamos falar, que esse dependente químico vai tendo uma lealdade, não somente com a sua adicção, mas também com tudo aquilo que existe um pacto, uma representatividade de alguém do seu passado ou de algum dos seus ancestrais. Então, essa lealdade energética do dependente químico, né, eu tenho percebido que ela vai por duas vias. Ela vai pela via de uma lealdade energética da própria doença adictiva, né, que é de fundo na sua psicodinâmica obsessiva compulsiva, mas também existe uma lealdade a nível mais sistêmico, né, em termos de representatividade, que quando a gente alcança, a gente consegue grandes efeitos terapêuticos positivos para o dependente químico. Por isso que muitos fenômenos podem atuar na vida desses dependentes químicos, mas é preciso nós estarmos atentos, né? Qual é o fenômeno, por onde vem esse fenômeno, qual é o tipo de fenômeno. Né? Então, essa parte fenomenológica da adicção ela é fundamental, nós também estarmos atentos, porque como essa fenomenologia da adicção ela passa pela via sistêmica, é preciso ter uma percepção muito afinada para poder atingir, né, a cronicidade da sua doença adictiva. Em termos de outros tipos de método, enquanto outros tipos de métodos, a gente consegue alcançar e tocar de uma forma muitas vezes mais simples. Então nós atingimos um campo de uma consciência maior do dependente químico. Né? A consciência do dependente químico, eu tenho percebido, é uma consciência muito contaminada, né? Muito intoxicada por todas as suas falsas crenças, por todas as suas sentenças adictivas, por todos os seus impulsos adictivos. E ele fica aprisionado a essa consciência. Mas o dependente químico ele não fica preso somente nessa consciência menor, vamos dizer assim. Existe uma consciência além dessa, que é essa consciência maior, ou seja, essa consciência a nível de um campo sistêmico, um campo maior de consciência, onde ele, através da adicção, ele vai representando pessoas e até mesmo situações do seu passado, dos seus ancestrais. Então, a constelação sistêmica familiar, eu tenho percebido que ela consegue atingir, em sua técnica, os comportamentos disfuncionais insanos, né, desse dependente químico que muitas vezes, né, que é próprio do seu processo adictivo, ter um destino próprio adictivo, mas é como consequência da sua doença que foi construída a nível biopsicossocialmente falando, mas também um destino paralelo, existe um destino numa dimensão maior. Então eu considero nesses 20 anos de experiência com constelação familiar na comunidade terapêutica, que nós trabalhamos esses dois destinos. Um destino que é construído como causa e efeito, né? Tudo aquilo que ele foi, enquanto a doença foi se cronificando cada vez mais dentro dele, maiores prejuízos ele pôde vivenciar.
né? Ele pegou para si. Mas existe também esse outro destino, que é o destino dessa consciência a nível sistêmico, onde ele vai representando situações, né, por um amor ingênuo. Até porque sabemos que a dependência em química em si é um amor ingênuo pela própria droga, pelo próprio produto. Quando aplicamos a técnica da constelação familiar, nós trabalhamos muito o amor ingênuo. Esse amor ingênuo que vem se entrar, levando a pessoa a um processo de autodestruição, né, um processo de degradação, um processo de morte, né, é como uma forma de representar, em nome do amor, aquele outro que passou por alguma situação anterior. Assim é a dependência química também. A dependência química nesse campo, nesse outro tipo de consciência, nesse outro destino que eu falei aqui, porque eu estou falando para vocês, né, é um amor ingênuo, porque ao mesmo tempo que se apaixona pelo produto droga, né, que se vicia no produto droga, né, existe uma ingenuidade tamanha, porque a ingenuidade no dependente químico consiste por ele inverter o valor. Ele coloca o produto acima da vida dele, né? O valor do produto para ele é muito maior do que o valor pela própria vida. E por aí nós vemos algo como que concomitante, né, com o desenrolar de um processo de constelação familiar para o dependente químico dentro de uma comunidade terapêutica. Porque na medida que vai aparecendo os emaranhados, onde eles começam a perceber que assim como eles colocaram, por um amor ingênuo, a prioridade, né, de valorização no objeto droga, da mesma forma, num plano mais a nível inconsciente, né, nesse campo de consciência sistêmico, dizendo assim, uma consciência inconsciente, né, eles também acabam representando, né, essas pessoas. Então, os indivíduos, eles são balizados, nós sabemos, por ordens e por leis dentro da sociedade. Todos nós somos balizados, né? E o que a doença da dependência química faz? Ela vem quebrar tudo aquilo que é ordem, tudo aquilo que é lei. Então, assim, por isso que o trabalho da constelação sistêmica familiar numa comunidade terapêutica eu acho fantástico, né? Nós falamos em ordens do amor na constelação sistêmica familiar. E olha que interessante, numa comunidade terapêutica, ali é um espaço de recuperar as ordens de amor perdida. Ou mesmo, trocando a palavra, né? O amor em ordem, o amor ordenado. Então, assim, é fantástico, porque existem similaridades, né, dentro desses fenômenos do processo de recuperação do dependente químico e, ao mesmo tempo, nesses fenômenos que ocorrem dentro do campo da consciência maior da constelação sistêmica familiar. Então, assim, é um aprendizado incrível, incrível, incrível. Nós sabemos que os fenômenos, eles são interdependentes. E que essa interdependência ela vai criando um campo de consciência, todos os fenômenos, né? O ser humano, ele é um ser e ele existe enquanto fenômenos, enquanto ações, né? E essa energia, como eu falei aqui no início, essa energia, o que é energia? Ação e movimento, esses fenômenos que vão acontecendo, eles não são independentes. Eles são interdependentes, né? E nessa interdependência, dentro de uma comunidade terapêutica, o que existe? Existem egos adictivos. Existem dependentes químicos que criaram uma identidade própria, que eu dei o nome, a partir do meu doutorado, eu fiz essa pesquisa, de identidade adictiva. Essa identidade adictiva, ela traz traços, ela tem um perfil próprio, ela tem mecanismos próprios, ela tem uma psicodinâmica própria, essa identidade adictiva. Então, se à luz da constelação familiar, entendermos a identidade adictiva enquanto um fenômeno, existe uma interdependência, né, em relação a campos maiores do ser da pessoa. Ou seja, a pessoa, ela vivencia todos os seus elementos adictivos, de comportamentos adictivos, falas adictivas, pensamentos adictivos, ideias adictivas, né? Mas a nível mais profundo, existem fenômenos também que substancializam a sua dependência química. E aí eu levanto um questionamento aqui agora. Até que ponto os emaranhados de fenômenos que aconteceram no ancestral de um dependente químico, em alguém da sua família da vida passada, no qual ele está representando hoje, né? E essa representação leva ele a comportamentos disfuncionais, insanos, a uma autodestruição, até que ponto isso não se torna um reforçador da dependência química dele?
Então, se pararmos para pensar, né, e começarmos a pesquisar nos seus detalhes, é preciso nós, hoje, começarmos a considerar mais um elemento nesta contemporaneidade da dependência química. Porque nós costumamos dizer, e é fato, que a dependência química é uma doença multifatorial. Então, toda essa teoria e toda essa didática, todo esse movimento da constelação sistêmica familiar já nos apresenta, já nos sinaliza, né, mais um fator. Né? Qual é o fator transgeracional que está ali neste dependente químico como um elemento ativador, impulsionador para reforçar a doença adictiva dele e a sua identidade adictiva? Então é maravilhoso. Eu diria, é como se fosse um remédio bem eficaz, né? A técnica da constelação sistêmica familiar para o dependente químico. Todas as constelações sistêmicas que fazemos dentro do CTDQ-PCJ é uma maravilha, porque a gente descobre, a gente aprende cada vez mais sobre a dependência química através da constelação sistêmica familiar. E com esse método, consegue-se que os protagonistas, os adictos, eles também vão reparando comportamentos e atitudes que causaram distúrbios e emaranhados dentro dos seus sistemas. E eles também fazem restituições de identificações com determinados ancestrais. Percebe? Então, esses são os fenômenos que acontecem também dentro de uma comunidade terapêutica através de um método sistêmico da constelação familiar. Então isso é maravilhoso quando eles começam a restituir essas identificações, quando começam a fazer reparações, né? Eles vão ficando com a alma deles, com o sistema deles, menos tóxico, eu diria assim, né? Mais leve, né? E com isso o campo pessoal de vida, né, vital deles vai se tornando mais aberto, inclusive para o processo terapêutico de recuperação, para eles estabilizarem a recuperação deles. Então, é muito importante que eles vão recolocando o sistema deles numa ordem mais natural. E todos esses procedimentos integrados, eles vão liberando o sujeito das suas repetições inconscientes, né, de padrões comportamentais de culpa e de destinos trágicos. Por isso que eu dou muito valor e procuro aplicar o máximo que eu posso dentro de nossa comunidade terapêutica a constelação sistêmica familiar. E ela não pode ser vista, claro, dentro de uma comunidade terapêutica, a constelação sistêmica, como um objeto de diagnóstico, né? Ou de um determinismo, substituindo assim uma ação médica ou psicológica. Não, isso seria um pecado, um erro. É preciso cada coisa em seu lugar, né? Cada instrumento, né, fazendo a sua função, tendo o seu efeito, mas dentro do seu lugar próprio. Então, a constelação sistêmica, ela não é o tudo, né? E ela não é o basta numa comunidade terapêutica. Ao contrário, ela é um instrumento que vem colaborar. Nós tivemos diversos dependentes químicos que teve constelações familiares fortes lá, né? Foi aplicado neles, e depois eles recaíram, voltaram para a ativa. Então, precisamos banir essa ideia que ela é um método milagroso, que vai fazer milagre. Não, ela é mais um instrumento, né, dentro desse sistema, né, que com as suas interdependências dentro do fenômeno, ela vai colaborar para poder ele ter uma percepção maior e mais clara da dinâmica do que está inserido na psicodinâmica da tua doença adictiva. Porque existem vários elementos que estão intrínsecos e encobertos na psicodinâmica do adicto. E né, o Hellinger traz isso, né, com seus discípulos também, seus colaboradores dentro da constelação, né, esse nós podemos dizer, né, essa situação de repetição, esse padrão repetitivo, né, o quanto que promove distúrbios e insanidades. Né? A loucura da adicção, podemos dizer assim. Não é a causa, né? Mas é mais um fator que vem a contribuir. Eu me lembro uma vez em São Paulo, em 2001, que o Hellinger colocou que muita gente julga que o amor tem poder de superar tudo que é preciso para apenas amar bastante uma pessoa, né? Que basta amar. Contudo, a experiência mostra, segundo Hellinger, né, que isso não é uma verdade, que é preciso que ele já tratou de muitos suicidas, dependentes químicos, né, que na sua história, além do amor, faltava um outro lado. Então, qual é essa ordem oculta do amor que estava faltando nesse dependente químico? Então, me chamou muita atenção, né? Porque para que o amor dê certo, é preciso que exista sempre alguma coisa do lado dele. Alguma coisa do lado dele.
Por isso que existe, né, um grupo de mutua ajuda chamado Amor Exigente, e que eu gosto muito também desse grupo de mutua ajuda no tratamento dos dependentes químicos e familiares colabora, né? Eu faço também um paralelo dessas ordens do amor exigente, né? Eu lembro de Madre Basileste Link, né, uma freira luterana, que foi uma referência para a minha espiritualidade um tempo atrás. Ela falava do amor responsal. Então, a constelação sistêmica familiar, ela trabalha o amor. E o que é uma comunidade terapêutica em termos de processo terapêutico de recuperação, se não, né, um lugar, um campo com uma atmosfera que vem trabalhar o amor desgovernado, o amor distorcido, o amor fora do lugar. Então, a constelação sistêmica, eu tenho percebido que nas nossas experiências, o quanto que essa energia, nessa ação, esse movimento do amor, quando começa a pessoa a devolver o que precisa devolver, pegar para ela o que realmente ela precisa pegar de energia, seja do seu pai, seja da sua mãe, o quanto que esse amor, né, ele faz fecundar e alimenta um processo de recuperação substancial, né, porque fica mais organizado. Porque a dependência química, ela é uma doença que ela produz desordem, desequilíbrio, desorganização e desarmonia. No quê? No amor. No amor. No amor a si próprio, no amor ao próximo, no amor à própria vida, no amor a tudo, né? Então, é preciso haver essa equilibração. E uma comunidade terapêutica é o lugar do amor. Do amor. Né? Então, esse amor não é um amor piegas que eu estou falando, não é um amor sentimental, né? Mas um amor que realmente faz a pessoa vivenciar um processo de reconfiguração da própria existência. Né? No PCJ eu percebo que a constelação sistêmica familiar, ela ajuda o adicto a reconfigurar a forma de amar. Por isso que numa comunidade terapêutica, o terapeuta muitas vezes ele fica meio que naquele lugar um pouquinho de paz, justamente para ajudar o adicto, né, a ficar no seu lugar de filho. No sistema a gente sabe que os pais são grandes, superiores, cabe a eles oferecer, e os filhos ficam no lugar de pequenos, necessitados de receberem. E quando eles começam a entrar nos emaranhados, isso tudo é distorcido, né, se invertem. Né? A comunidade terapêutica, através da constelação sistêmica familiar, ela produz esses ajustes. Isso é muito bom. Então, daí é onde o Helling traz aquela observação das ordens do amor. As ordens do amor, desde uma comunidade terapêutica, sendo feito esse trabalho, como a gente tem feito no PCJ, eu percebo que a gente trabalha as relações tóxicas também. Então, no dependente químico, nós trabalhamos as relações tóxicas em relação ao amor. Então, quando você tem os emaranhados, onde tem uma desorganização a nível sistêmico e que colabora-se para uma reorganização, de cada um fica no seu devido lugar, devolve para o outro que precisa ser devolvido, pega o que precisa ser pego, e isso é reorganização. E é tudo que um dependente químico precisa na sua vida, reorganizar a sua própria existência. Então, a constelação sistêmica familiar, ela traz grandes benefícios para uma comunidade terapêutica. Né? O processo terapêutico de recuperação dentro do PCJ, ele passa por esse sistema, né, desses elementos que vão formando um conjunto onde a constelação sistêmica familiar, ela está intrínseca, ela faz parte. Né? E a visão sistêmica consiste na capacidade de perceber, de compreender o todo. Então, a visão do PCJ para a recuperação dependente química é essa recuperação maior, onde está incluído o pai, a mãe, seus ancestrais, a dependência química. E é muito interessante, porque em várias constelações familiares que nós fizemos lá, eu costumo dizer que a nível sistêmico eu vejo a dependência química como uma entidade. Porque em todas, não tem uma, desde o início do ano 2000 que a gente começou a aplicar lá, eu via que quando fazia as posições e que tinha alguém sempre representando a dependente química, ela sempre diz a mesma coisa para os residentes lá, né? Me respeita e fica atento comigo, porque o meu objetivo é te prejudicar, te destruir e te levar à morte. Todas as vezes. Momentos diferentes, personagens diferentes, situações diferentes, contextos diferentes e tempos diferentes. Então, assim, isso vindo deles, não foi eu pedindo para repetir, não. Isso é muito interessante. Então, o objetivo da doença, dependência química, realmente é intoxicar para levar à destruição e morte. Então, os emaranhados sistêmicos de um dependente químico é algo que realmente vem só para reforçar a própria doença.
Quero apresentar para vocês uma foto de uma... eu fui numa instituição, não foi nem no PCJ, onde eu trabalhei, eu pedi uma pessoa para representar... eu pedi uma pessoa para representar nessa clínica o dependente químico, o dependente químico, o familiar, a doença e a identidade adictiva. E foi muito interessante, né? Nessa foto não dá para vocês verem, mas eles colocaram, a mãe, ela se colocou num ponto extremo. No outro ponto extremo, sabe o que estava? A droga se colocou no outro ponto extremo. A família só conseguia olhar para a droga e a droga olhando a família, tá lá. Mas a família só ficou paralisada. A pessoa que representava a família, ela falou que ela se sentiu congelada. Ela só sabia olhar para a droga. Ela não conseguia olhar para a doença, para a identidade adictiva. Então, voltando à foto, o importante é ter essa consciência que essa mãe paralisada, o que aconteceu? A doença ficou no meio. De um lado da doença ficou a identidade adictiva, uma pessoa representando. Por trás da doença, da doença, ficou o residente, o adicto, do lado dele a identidade adictiva e atrás dele a doença. Então, repetindo, atrás dele a doença, né, na frente dele o indivíduo, o adicto, e do lado a identidade adictiva. Lembra que depois, em outros extremos, mais distante, estava, né, a droga e o familiar. Aí eu pedi que eles fizessem um novo movimento. E o que aconteceu? A família ficou no mesmo lugar, querendo olhar só para o ponto da droga, achando que o problema era a droga, e a pessoa que representou a droga e a pessoa que representou a identidade adictiva se juntaram com o residente, com o dependente químico. E aí eles começaram a se abraçar, os três. No meio, o dependente químico, de um lado a sua identidade adictiva, do outro lado a questão da droga. Por trás dele, lembra que eu falei agora há pouco, estava a doença. Aí eu pedi eles que fizessem o movimento que eles quisessem. Sabe o que aconteceu? A doença que estava por trás pegou as duas mãos, empurrou o adicto e foi levando o adicto para onde ela quisesse. Junto com o adicto estava o quê? Estava a sua identidade adictiva, estava a droga que estava com ele, enquanto o familiar estava paralisado. Então, eu achei muito fantástico, muito interessante, porque foi uma experiência assim, muito forte, onde a gente vê o poder da doença da dependência química. Isso é muito sério, isso é muito grave. Em relação a nível sistêmico, existe realmente a doença da dependência química quase como que uma entidade, que ela vem realmente para dar direção, para gerar realmente prejuízos para o indivíduo. Existe também, agora eu falei para vocês, a nível de dependência química, né? De uma constelação que eu fiz com a identidade adictiva e com a doença, né? E lá no PCJ, certa vez, eu fiz uma constelação que eu achei muito interessante. Primeiro, essa constelação foi com os filhos e as mães. Existem muitas mães codependentes. Mães essas que levam para os filhos cargas para eles representarem de gerações até passadas, gerações lá atrás. Então é muito interessante, é muito comum nós fazermos isso lá no PCJ. Os filhos devolverem para as mães codependentes. Então eu estou descobrindo, nesses 20 anos também de aplicabilidade da constelação no PCJ, que a codependência, por trás dela, a nível sistêmico, existe também um fardo, um peso, algo mal resolvido, não resolvido, um emaranhado dessa mãe, que ela coloca, que ela joga a nível inconsciente para cima do adicto, e que o adicto, por um amor ingênuo, ele pega para ele. E aí ele acaba configurando isso. E muitas vezes essas mães são mães que têm problema com a figura masculina, com o pai. São mulheres que às vezes negam esse papel do homem, do pai. E aí eles acabam tendo problemas também. Coloca a mãe como mais forte, aquela que provavelmente vai ser salvadora, né? No mundo imaginário vai ser salvadora, que não vai ser através da codependência, né? Negligenciando a força do masculino. Então é muito importante fazer essas entregas, sabe? Esse ritual de honras e entregas. Estamos aqui na terapia de confronto familiar no PCJ. E hoje o nosso tema é esse. Mães que projetaram no filho um ideal de filho que elas queriam ter. E isso atravanca, bloqueia, impede, atrapalha eles terem a própria liberdade de poder se decidir na sua recuperação. Então essas mães vão usar agora a técnica da sistêmica familiar para poder liberar esses filhos. Para poder dizer para eles que elas abrem mão dessa grande expectativa, que por trás da expectativa está uma imposição de que eles trilhem o caminho da recuperação, liberando eles para poderem se decidir por si mesmos por uma vida nova.
Me lembro também de uma vez, numa instituição, onde nós fizemos, não, no próprio PCJ, onde nós fizemos uma constelação, onde uma pessoa representou a instituição, outra pessoa representou a doença, outra equipe, outra pessoa representou o processo terapêutico de recuperação e outra representou o residente. E aí o que aconteceu? Essas pessoas, elas estavam... vou pedir ao André para colocar ali essa imagem, mas parece que agora não temos a imagem, não está enquadrada. É uma pena, mas foi muito interessante, explicando para vocês que a instituição e a equipe, elas se colocaram próximas, se colocaram bem próximas. No centro do espaço estava o processo terapêutico de recuperação, que é o processo que nós criamos, o método que nós criamos, o PCJ, os 7 passos, os 20 princípios, que é o centro, cerne, né, que promove a recuperação. E de um lado estava, atrás um pouco, o residente, do outro lado, do lado do residente, a doença. E foi muito interessante, porque o residente, ele dizia, né, eu estou aqui com a minha doença do meu lado, e eu tenho a opção de colocar no centro da minha vida um processo terapêutico de recuperação. E do outro lado, a instituição e a equipe, eles estavam numa grande sintonia e eles falavam, nós não somos o centro. O centro é o processo, é a mudança, é a recuperação. Nós somos os apoiadores, os apresentadores, os sinalizadores. Por isso que nós nos unimos, a instituição e a equipe, aqui, e direcionado ao processo. Então nós não damos... fazemos acontecer, nós apresentamos. O centro é o processo terapêutico de recuperação. Muito, muito interessante, né? Essa imagem que eu estou passando aqui para vocês. Então é muito legal, porque são muitas experiências diversas dentro de um centro de tratamento. É o tempo todo. Quero passar para vocês uma história, né, de um caso clínico lá dentro do PCJ. Os pais eram separados. O pai era muito mais velho que a mãe desse dependente químico. A mãe, ela não casou por amor, e sim por um interesse financeiro. Ela era golpista, gostava da vida noturna e era beberrona. O paciente era bem distante da mãe e tinha um estreito vínculo com seu pai. Tanto o paciente como a sua mãe tiveram diversas relações, porém sem sucesso conjugais. Os casamentos deles não davam certo. A mãe teve uma relação extraconjugal com o marido da sua melhor amiga, o pai teve uma relação extraconjugal com a melhor amiga da mãe, né? E quando foi colocado isso no campo sistêmico, nós percebemos que o pai, ele se permitiu casar com essa mãe desse residente lá do PCJ, também por conveniência, não foi só ela. Conveniência pelo fato dela ser mais nova, ter uma vitalidade que ele não tinha, uma vitalidade que favorecia ele e que faltava a ele. Bem, a dinâmica de tudo é que o paciente, em seu amor infantil, ele tentou unir seus pais através da cocaína e da bebida, na ilusão de oferecer uma vitalidade que faltava ao seu pai para unir o casal. Foi o que nós descobrimos. No trabalho dos emaranhados, quando o paciente deixa para a mãe o destino dela e reconhece que o pai também teve seus interesses, quando deixa para o pai a responsabilidade da falta da energia própria, a cocaína imediatamente perde sua força. E foi muito lindo, porque esse residente, depois a relação dele com a mãe, que era bem distante, depois mudou muito, foi muito legal, né? E então, são casos, assim, estaria aqui com vocês por muito tempo, para falar de muitas e muitos casos, mas não dá o tempo, mas com certeza nós ainda teremos muita oportunidade. Trazendo mais um caso para vocês, um cara que é cocainômano e usa drogas sintéticas. O seu avô paterno, ele agredia a esposa e os filhos. A avó paterna abandonou seu avô e os filhos, fugindo com outro homem. Seu pai, que criou seus tios e era agredido sempre pelo seu avô. Então somatizou-se uma gagueira, por engolir seu choro para ter que mostrar-se forte. O paciente, esse paciente adicto do PCJ, ele só sentia bem-estar quando se afastava dos pais dele. Ele é fruto de uma relação de aventura desses pais, né? Passaram uma noite e daí, né, concebeu esse dependente químico, esse rapaz que é um dependente químico. Mas a mãe sempre trabalhou muito fora de casa e o pai residia em outro estado também, uma coisa bem separada. Bem, no campo, quando nós colocamos no campo a situação, o que aconteceu? O paciente adicto, por estar distante sempre, buscou referência sempre fora da casa. O mesmo ocorreu com seu pai, que perdeu a referência da mãe, que o abandonou, e do pai, que não tinha referência positiva desse pai.
Esse paciente adicto, então ele vai repetir o destino desse pai. Devido a tal realidade, o pai do paciente, ele não consegue pôr limites nesse filho adicto. Percebe o emaranhado? Então acaba não conseguindo nem lidar com o próprio filho dependente químico por conta de uma questão sistêmica, né? E fica com medo de agredir esse filho porque ele também já foi muito agredido e abandonado. O paciente então segue a buscar no mundo sua referência de ser, repetindo o destino do pai, sem ele lembrar, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande estar com vocês e poder estar compartilhando, né? Teria muito mais para compartilhar, né? Tem um pouco desse compartilhamento no meu livro, no meu primeiro livro, juntamente com Reginaldo Teixeira, um psicólogo amigo meu queridíssimo, nós fizemos esse livro e nesse livro nós fazemos alguns relatos, trazemos alguns relatos sobre constelação sistêmica familiar. É um livro muito legal, onde nós falamos também um pouco sobre a bioenergética no tratamento da dependência química. E no segundo livro, esse livro que eu estou lançando agora, é um livro que eu falo do processo terapêutico de recuperação. Então, e que inclusive a constelação sistêmica faz parte desse processo. É um livro que eu estou lançando agora e é um método inovador que eu trago de tratamento para o dependente químico. Então nós estamos, na verdade, oferecendo esse livro para as pessoas no valor apenas de R$30 e para as pessoas contribuírem para a instituição, que é uma instituição filantrópica, vive da ajuda das pessoas, então esse dinheiro arrecadado é para... Então, quem quiser adquirir o livro, é só enviar um comunicado no Instagram do PCJ ou mesmo no canal do YouTube, que aí nós podemos estar levando essa mensagem para vocês. Foi uma alegria muito grande estar compartilhando um pouco da minha experiência, espero que eu tenha contribuído, ajudado, e muito bom, um grande abraço e um bom congresso para todos vocês.